Fala galera, vamos lá, né? Questãozinha interessante aqui. Olha só, um aluno precisa localizar o centro de uma moeda circular e, para tanto, dispõe apenas de um lápis, de uma folha de papel, de uma régua não graduada, de um compasso e da moeda. Então vamos lá. Os itens que ele tem aqui, no caso, a moeda, né? Tem que determinar o centro da moeda, então ele tem a moeda. Ele tem apenas lápis, uma folha de papel, ele tem uma régua, ou seja, que não está graduada, e um compasso e uma moeda, certo? Nessas condições, o número mínimo de pontos distintos necessários para serem marcados na circunferência descrita pela moeda para localizar seu centro é. Então vamos visualizar aqui. A moeda, ela forma para a gente, no caso, uma circunferência, beleza? Então aqui vamos imaginar a bordinha da moeda, vai formar para a gente aqui uma circunferência. Então visualiza aqui, puxei, visualiza, imagina que aqui é a moeda. Eu preciso determinar o centro dessa moeda. Então, quantos pontos ele precisa formar? Olha só, quantidade mínima de pontos. O que eu posso visualizar aqui? Nós temos alguns pontos notáveis no triângulo. Um dos pontos que nós temos notável no triângulo, por exemplo, vamos visualizar um triangulinho aqui, ó, aqui do lado de fora. Imagine que eu tenho um triângulo qualquer. Um dos pontos notáveis que nós temos, ele é chamado de circuncentro. O que vem a ser o circuncentro? O circuncentro, ele nada mais é do que o centro da circunferência que fica do lado de fora do triângulo, ou seja, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Então, se a gente conseguir montar esse circuncentro aí, a gente consegue saber o centro da nossa moeda. Então, mas o que é o circuncentro? O circuncentro ele nada mais é do que o encontro das mediatrizes, galera. Então vamos lembrar, o que é uma mediatriz? Você vai visualizar aqui no triângulo, nós temos alguns segmentos notáveis. Vamos pensar comigo aqui. O primeiro segmento é aquele que sai lá do vértice e divide o lado oposto ao meio, que ele é chamado de mediana. Um outro segmento é aquele que sai também do vértice e divide o ângulo aqui em duas partes iguais. Ele é chamado de bissetriz. Tem um outro segmento que liga lá do vértice à base, formando o ângulo de 90 graus, que é chamado de altura. Só que aí tem um outro segmento que passa pelo ponto médio, ou seja, divide aqui o lado ao meio, e ainda forma 90 graus, não necessariamente passando pelo vértice. Ele é chamado de mediatriz. E quando a gente traça três mediatrizes no triângulo, o encontro delas vai ser chamado, no caso aí, de circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita. Então imagine aqui que eu venho no triângulo, marco 1, 2, 3 pontos aleatórios. Então perguntou quantos pontos que eu vou marcar sobre a circunferência, ou seja, quantos pontos devem ser marcados na circunferência, que é exclusivamente a bordinha aqui. Eu preciso marcar 3 pontos, que ao marcar 3 pontos, eu vou ter um triângulo qualquer, beleza? Então, onde eu quiser marcar os 3 pontinhos aí, então suponhamos que eu marquei esses 3, e aí eu tenho um triângulo. E aí, o que eu faço? Eu vou lá apenas, já que pediu apenas quantos pontos na circunferência, eu marco 3, que eu tenho um triângulo. E aí, ó, eu vou marcar o ponto médio, e aqui eu vou tirar um segmento formando, no caso, 90 graus. Beleza? Marco o ponto médio, um segmento formando 90 graus de um lado, ok? De um dos lados, e faço isso também do outro lado. Então, no caso, suponhamos que aqui está um 90 perfeito, me ajude aí. Onde as duas se pegam, que eu já sei que é o centro da moeda, que no caso é o circuncentro. Então a exigência era quantos pontos? Eu marco 3 para eu ter o triângulo. Beleza, galera? Falou, brothers. Até!